Boa tarde, torcida tricolor. Aqui é o Hugo Seixas, gravando mais um Tricolor no Trânsito, né? Hoje de manhã consegui soltar um vídeo, mas na verdade não saiu de manhã, né? Eu gravei de manhã, mas para conseguir subir foi só na hora do almoço, né? Esse vídeo que chegou a ter quase 16 minutos, mas aí no final deu ruim, né? E eu consegui pelo menos aproveitar a parte dele que falava do jogo, né? Mas também eu desembestei a falar, nem me liguei no tempo, né? Que não era para ser um vídeo tão grande. Mas aí é bom que ficou separadinho lá a análise do jogo, né? E agora eu vou falar pontuar outras coisas aqui, né? Hoje, terça-feira, dia 3 de fevereiro de 2026, né? E aí, quais são as outras coisas que eu tinha falado lá no vídeo, né? Que eu acho que vale a pena trazer pra cá, né? Primeiro, isso eu acho que tá lá, né? Mas reforçar, assim, né, a questão do Martinelli, né? O Martinelli, cara, precisa ser valorizado, né? O Martinelli precisa ter o contrato renovado. O Martinelli precisa ganhar um salário alto, né? Precisa bater milhão no momento? Acho que não, né? Mais de 600 a 800 mil, né? Inclusive hoje, acho que na live do Jornada, alguém manda uma mensagem, né, dizendo, mas o Martinelli só ganha 150 e pouco e tem um monte de medalhão no Fluminense. Medalhão não, né? Mas enfim, jogador que custa caro do Fluminense. Aí fala até do Otávio, né? O Otávio provavelmente tem um salário mais alto que o Martinelli, né? O Bernal talvez tenha, né? Acredito eu que não, mas talvez tenha, porque é um jogador que a gente traz do Uruguai e tal, então tem que dar um atrativo pro cara, entendeu? Espero que não ganhe, mas o Otávio com certeza ganha mais que o Martinelli, né? Então, no mínimo, o Martinelli tem que ganhar mais que o Otávio. O Hércules com certeza ganha mais que o Martinelli, esse eu tenho certeza. O Lima com certeza ganha mais que o Martinelli, tem potencial para ganhar mais que o Martinelli, entendeu? Então eu acho que vale uma valorização boa para o Martinelli, né? Eu acho que independente de ele renovar por mais 5 anos ou não, é lógico que quanto mais perto ele chegar de completar mais 5 anos de clube, né, no contrato novo, né, não significa que vai ficar maior, tem que ser essa valorização dele, tá? Uma outra coisa isso eu acho que eu não falei no vídeo, hoje de manhã eu cheguei a gravar 2 vídeos, né, que deram errado, mas um eu consegui aproveitar um pedaço, né, mas não sei se eu falei. Cara, o JK não percebeu o Bastos em campo, né? O grande zagueiro Bastos do Botafogo, o grande zagueiro Bastos, que é muito melhor que o Freitas, ele não achou o JK em campo no jogo de domingo, entendeu? É isso, assim, né? A gente precisa valorizar um pouco os nossos jogadores também. A gente não vê o Bastos jogando, né? E o JK engoliu o Bastos, né? A gente sabe que o JK tem qualidade, parece que está entrando numa forma física muito boa, né? Pela movimentação em campo, aquela imagem dele tentando arrancar, né, do jogo contra... Não foi o Nova Iguaçu, Boa Vista foi fora, e bateu um branco aqui do nosso primeiro jogo com Madureira. Nosso primeiro jogo foi com Madureira. Foi nesse jogo que ele dá uma arrancada meio bizarra, né? Eu acho. Ou foi com Boa Vista fora? Pode ter sido contra o Madureira. Madureira, contra o Boa Vista ele se machuca, né? Durante o jogo sai. Ele dá uma arrancada que é meio bizarra, assim, né? Parece pesadão, né? E, pô, ele se desloca muito nesse último jogo, assim, né? Então fico bem feliz, assim, com essa melhora física do JK. Acho que o JK esse ano vai ser o jogador que a gente está esperando há algum tempo que ele seja, e ele não é, entendeu? Dito isso, tem que trazer o 9, né? E depois eu vou ver se eu faço uma comparação, e aí independente de ele vir ou não, né, de outros 2 nomes que surgiram e de algumas possibilidades que a torcida rechaça, com esse Denis Bouanga, né? Cada hora querem falar o nome do cara de um jeito, agora a pronúncia do sobrenome, Bouanga, né, muda. E aí eu acho que muda do jeito que ele quiser falar, né? Porque na França é Bouanga e na África, e aí, né, considerando o Gabão, é Bouanga.
Boanga, a pronúncia seria Boanga. Aí eu acho que é o jeito que ele quiser que seja chamado, né? Meu sobrenome é Tardin, né? E já quiseram me chamar de Tardan e eu aviso, não, é Tardim, não é Tardan. E é isso. Nunca fui chamado de Tardan na vida. Meu ancestral que trouxe esse nome eu nunca conheci. Então, minha avó e meu avô sempre usaram Tardim, então é Tardim. E aí a gente vê o jeito que ele prefere que o sobrenome dele seja pronunciado, e o nome também, Denis, Denis, entendeu? É isso. Mas espero que venha, né? Lógico que já estão criticando, não é o novizão clássico, não sei o que. Cara, o cara faz muito gol. E é isso que eu quero. O Germancano nunca foi o novizão clássico. E ele entregou em 2 anos 86 gols, 42 e 44. 86 ou 84, agora eu não lembro se no primeiro ano foi 40 ou 42 e depois 44, vai ter um branco aqui agora, mas é isso, e a média dele mesmo com péssimo 2024, que ele praticamente não entrou em campo, fez pouquíssimos gols, né, e com um segundo semestre do ano passado ruim, né, a média dele de gols pelo Fluminense é excelente, e eu quero isso, e ele ainda é mais novo do que o Germancano chegou no Fluminense, tomara que dê muito certo. E aí, lá vem eu reclamando de torcedor chato, sendo torcedor chato. O que me incomoda não seria a palavra, o que me deixa apreensivo, quero que venha, tá? Vai gastar 15 milhões? Gasta, o cara entrega gol pra cacete, entendeu? Talvez, né, não vai vir ganhando pouco também, porque tava lá nos Estados Unidos, mas se juntar tudo, será que sai mais barato no final das contas do que sairia o Hulk? Essa possibilidade, pelo menos em 2 anos, né? Porque aí o contrato, o cara de 31 anos não vai vir só com 2 anos de contrato. É isso, né? Ele não fala língua espanhola, eu acho, né? Deve vir falando francês, deve saber falar inglês. E talvez essa dificuldade da língua possa fazer com que ele tenha uma dificuldade de adaptação, né? Questão de troca de país e tudo mais, o cara já passou por isso, né? Jogou numa liga mais forte, que seria a francesa, né? Agora está numa liga mais fraca, que é a língua inglesa. A língua francesa também, eu acho que comparada com o futebol brasileiro, eu acho que fica um pouco aquém, né? Uma liga que tem um time, né? Depois deve ter uns 2 brigando ali por baixo, e enfim, o futebol brasileiro, acredito eu, que no seu todo, né, a Série A do Campeonato Brasileiro é mais competitiva do que a Série A do Campeonato Francês. Mas eu acho que vai ser um jogador que vai dar bom, entendeu? Se ele me entregar ali 25, 30 participações em gols no ano, eu já estou feliz. Ainda mais com o JK voando do jeito que tá. Tem também, né, o Bernal aí, que fez 2 bons jogos já esse ano, né, o último melhor do que o primeiro, o segundo clássico melhor do que o primeiro clássico, né, e aí veio uma oferta de 10 milhões de euros, né, do... que time que foi? O Atlético de Madrid? Pode ser. E aí o Fluminense acha a proposta boa, o valor inteiro, né, os 10 milhões, mas entende que ele tem que ficar com mais de 6 milhões, que seria o valor que pertence, que dividindo certinho os 60%, né, ficaria com o Fluminense. Lembrando que, né, sempre desses valores aí, acaba que você tem que dar 10% de comissão para o empresário do jogador, né? Ou seja, o Fluminense iria ficar com 50% desse valor. Eu acho que uma das coisas que entra na negociação nesse momento, a primeira é, o agente vai abrir mão? Nunca abre, né? Então quem tem que ceder é o outro time que está com os 40%, né? E aí eu te falo, se o Fluminense chegasse a um valor de 8 milhões de euros, ficasse com 8 milhões de euros para ter o Bernal. O Bernal foi comprado por menos de 4 de dólar ou de euro, né? A gente estaria levando aí mais do que o dobro que pagou, pensando só na moeda estrangeira, digamos assim, né? Do que eu acho que tá valendo, tá? Ele fez 2 bons jogos, mas assim, nesse momento eu preferiria segurar Hércules e Martinelli. Aí eu acho que a gente tem o Nonato, que é um bom jogador para estar no banco, para jogar ali de segundo volante, podendo ser terceiro homem de meio de campo. O Otávio, que é o cara que eu não desgosto do Otávio, então eu acho que ele é um bom reserva, lembrando que tanto o Hércules quanto o Martinelli podem ser o primeiro homem de meio de campo. Então vamos pensar assim, Hércules e Martinelli titulares, né? Alguém foi suspenso, precisa que entre outro. Nonato. Você recua um dos dois e o Nonato faz o segundo homem de meio de campo,
tá? Ou Lima, que, né, jogou bem, né, o primeiro clássico do ano nessa posição, né, e disse que se sente nesse momento mais à vontade de jogar por ali, né? Mas para mim o Nonato está na frente nesse quesito, por enquanto. Aí beleza, né? Aí vai, Deus me livre e guarde, num jogo você precisa substituir, né? E aí você não vai ter naquele momento nem Martinelli nem Hércules em campo, você já tem o Nonato. Eu não vejo problema nenhum de você entrar com o Otávio, né? De acontecer de ter que começar um jogo com o Otávio, porque você não pode contar com o Martinelli ou Hércules, ou você quer aproveitar um desses dois mais avançados, você usar o Otávio num jogo ou outro. Da base a gente tem lá o Luiz Fernando, que para mim ele fica lá meio que fedendo a peixe na base. O Davi Melo, que eu acho que a gente conhece mais o nome por ser filho do Felipe Melo. Mas pode entregar alguma coisa? Acho que pode, né? E aí desses 8 milhões que o Fluminense vai pegar, né, você tem aí, realiza aí um lucro de quase 50%, né? Eu acho que dá para aproveitar e ir lá pegar um jogador meio aposta que nem o Bernal no futebol brasileiro, no futebol sul-americano. Acredito eu que na base a gente não tem esse jogador, né? Talvez esse jogador pudesse ser se a gente tivesse segurado o Doma, né? Pensando em volante, tá? Não pensando se é primeiro ou segundo, segurado o Doma e não ter negociado o Doma no início do ano. Mas é isso, o Doma com a gente ficando com esses 4 volantes, né, mais o Nonato e o Lima para ser segundo, também não vale a pena você segurar o Doma aqui, tá? Então acho que vale a venda por uns 8 milhões, né? Os 10 o Fluminense não vai botar no bolso, né? Mas parece que a janela europeia está fechando, então o Bernal deve ficar pelo menos até o meio do ano. Mais uma coisa, né? Falei aí, né, da zaga e tal, não sei o que, né? Eu sou um cara que sou repetitivo e chato com isso, né? Acho que o Freitas esse ano vai fazer uma temporada melhor do que a do ano passado, né? Não só pela questão de eu achar que às vezes ele errava por ter que cobrir a questão física do Thiago Silva. Não estou dizendo aqui que o Thiago Silva é horrível, não estou dizendo que o Thiago Silva não é um dos melhores zagueiros do mundo, da história, né, do futebol brasileiro, que passou pelo Fluminense, nem nada disso. Eu só acho que às vezes os erros do Freitas eram por causa da questão do Thiago Silva, questão física do Thiago Silva, né? E aí, né, a gente é premiado essa semana com o quê? Thiago Silva fazendo um gol contra, né? Fazer o quê? Saiu daqui, saiu de uma forma acho que não muito legal para a torcida, né? Um jogador que a torcida se identifica muito menos, que é o Keno, mostrou muita mais gratidão, mostrou muito mais gratidão, né, ao Fluminense, ao clube, à torcida, do que o Thiago Silva, né? E aí foi lá e fez um gol contra no grande campeonato português, né? E o Freitas está aqui, não fez gol contra ainda esse ano. Acho que não fez jogando pelo Fluminense, posso estar errado. Tá, é isso, acho que eu falei demais. Aí agora, né, esse vídeo tá quase chegando no tempo do de 16 que eu desperdicei, eu tive que cortar no meio, agora eu não lembro. É isso, saudações tricolores. E faz o urso aqui todo torto, o urso aqui,